Bom dia a todas, irmãs, sejam muito bem-vindas. A nossa reunião aqui está sendo gravada. Queria dar bem-vindas a todos, então, a mais um encontro da Rede Dai-me a Luz, que faz parte do trabalho do GT Mulheres. Eu sou Natália dos Santos, sou aqui da Virgem da Luz, no Rio de Janeiro. Estou aqui facilitando essa roda de conversa junto com a minha irmã Nina Marina, lá do céu da Austrália. Então, sejam todas muito bem-vindas nesse domingo de maio, né? Esse encontro ele é dedicado a toda a nossa Irmandade da ICEF, especialmente as mulheres, as mães, as avós, né? E também aos companheiros que quiserem participar, escutar aqui, se juntar a gente aqui, são todos muito bem-vindos, né? Em março, a gente teve a última live aqui da Rede Dai-me a Luz, que foi sobre o tema das parteiras e das doulas em sua missão espiritual e política. Foi o nosso último encontro da rede, no mês de março. E agora, no mês de maio, mês da Virgem Maria, a gente está iniciando, então, essa nossa roda de conversa. É para ser uma roda mesmo, para que todas nós possamos interagir bastante, trazer os nossos sentimentos, as nossas experiências. Então, sejam todos muito bem-vindas à nossa roda, que tem como tema Ser Mãe Daimista, Ser Mãe no Santo Daime, né? A proposta é que a gente possa conversar sobre como é conciliar esses dois papéis tão importantes nas nossas vidas, né? Papel de mãe, papel de daimista, como é isso para cada uma. Eu penso que é um equilíbrio muito singular que cada uma vai encontrar dentro do seu contexto de vida. Então, não existe uma regra, não existe um certo e um errado. Existe o que é bom para cada uma, a cada momento, né? E a nossa possibilidade de sentir o nosso contexto, de sensibilizar com tudo que isso envolve e poder tomar as decisões e fazendo a conciliação desses dois lados tão importantes das nossas vidas, né? Vamos começar, então, ouvindo uma queridíssima irmã veterana da doutrina, a Susana Cabral, lá do Céu da Montanha, que é mãe, avó, uma irmã queridíssima, que tem muita coisa aí para trazer da sua experiência. E depois a gente vai passar a palavra para a Paulina, que é uma irmã pesquisadora, que fez uma pesquisa super interessante sobre o papel da mulher na doutrina. Então vai ser muito legal poder beber um pouquinho desse conhecimento que a Paulina vai trazer para a gente, nos brindar aí com um pouco da sua pesquisa. E aí, então, a gente abre essa roda de conversa para que todas as irmãs possam se colocar, trazerem as suas experiências, seus sentimentos. É um privilégio a gente poder estar aqui hoje, se conectando de coração para coração e podendo, né, formar essa egrégora aqui de irmãs, de irmãs daimistas e se fortalecer, se unir. Esse é o nosso objetivo aqui. Antes de passar a palavra para a Nina, eu quero dizer assim que, para mim, essa coisa de ser mãe daimista, né, traz em si uma graça muito grande, né, que independente assim da prática, né, de poder ou não estar nos trabalhos, você ser mãe dentro desse amparo da egrégora do Santo Daime é uma coisa muito muito maravilhosa, né? De um amparo espiritual, falando a partir de uma perspectiva espiritual, né? A gente poder trazer um novo ser para esse mundão aqui, com a luz do Santo Daime no nosso coração, né? Com toda a egrégora espiritual, né? Da Virgem Maria que nos acompanha nessa doutrina, né? Que é tão feminina também, que é tão referenciada na Virgem Mãe, né? Então, isso é uma grande guia para todos nós, e eu acho que é uma graça a gente poder ser mãe na luz do Santo Daime, né? Independente mesmo de ter tido ou não o parto no Daime, mas de ter o Daime no nosso coração, na nossa mentalidade, no nosso espírito, isso já é uma graça muito grande para a nossa maternidade, para a criação dos nossos filhos, das nossas famílias. Então, eu queria agradecer muito a todas que estão aqui nesse momento, agradecer muito às minhas irmãs da Rede Dai-me a Luz, a todas nós que podemos estar aqui hoje, compartilhando esse momento. E com muita alegria, então, eu chamar minha irmã Nina Marina, diretamente lá do céu da Austrália, eu aqui no início da manhã, ela lá na noite,
E a gente bem conectadas aqui nesse mundão. Sim, vamos dando a volta no mundo, dando um abraço no mundo. Eu sinto assim, quando a gente está nessa conexão, eu sinto um abraço assim ao redor do mundo que nos conecta. Primeiramente, queria expressar meu agradecimento de estar nesse espaço aqui entre nós, irmãs, para podermos refletir e nos enriquecer, né, sobre um tema que me toca tanto. E também expressar minha gratidão pelo Mestre Irineu e pela Virgem Soberana Mãe por pavimentar esse chão. Para mim, o Santo Daime anda de mão a mão com a minha maternidade. Eu me fadei grávida da minha primeira filha e eu não sei o que seria de mim sem o Daime. A verdade é essa, nessa minha caminhada como mãe, nesse meu desabrochar como mãe. Então, eu tenho assim uma reverência enorme ao nosso sacramento, porque eu realmente não sei o que seria de mim sem o Daime, nessa fase da minha vida, principalmente. Estou bem contente com as nossas convidadas, bem animada para ouvir o que elas têm para falar e depois também ouvir a fala das outras irmãs. Antes eu queria abrir com uma meditação, uma breve meditação, um ancoramento da nossa presença, para que a gente possa adentrar esse espaço que, apesar de ser virtual, né, estamos espalhados aí, Brasil afora, mundo afora, para que a gente possa se concentrar nesse círculo. Então, eu queria convidar a todas para se acomodarem aí onde vocês estão, se possível, fecharem os olhos, né? Se possível, se estiver dirigindo, por favor, olhos abertos. Mas vamos trazendo a atenção para o nosso corpo, para o ar que entra e sai do nosso pulmão. E convidar todas para fazer uma inspiração profunda. E na expiração, para que a gente possa liberar tudo que nos impede de estarmos aqui, neste momento agora. Vamos ancorar nossa presença através de sentir o chão que nos sustenta, sentir o nosso coração pulsando, a força da ancestralidade feminina que habita em cada uma de nós. Vamos trazer a nossa consciência para o fato de que, nesse instante, nós formamos um círculo invisível de mulheres conectadas pela fé, pelo caminho do Santo Daime, pelo mistério sagrado de ser mãe de filhos, de ideias, de projetos, ser mãe de si mesma, quem sabe. A gente está abrindo aqui uma reflexão de que ser mãe daimista é muito mais que uma identidade, é uma missão espiritual, um aprendizado contínuo entre firmeza e ternura, entre silêncio e rezo, meditando na dança, com o sagrado no nosso dia a dia, no nosso aprendizado de educar com o coração e com a doutrina, no nosso aprendizado de ouvir os hinos, tomar os conselhos através dos hinos, receber o consolo e o acalento do nosso mestre. Então, com respeito e verdade, a gente abre esse espaço de partilha e que as palavras de hoje aqui proferidas sejam medicina, sejam acalento, que a Divina Mãe nos guie e nos inspire e nos sustente neste círculo e no dia que se, que se abre. Gostaria de invocar aqui algumas faces do feminino sagrado, Mãe Maria, Iemanjá, Clara, Jurema, Mamãe Oxum e, acima de tudo, a Virgem Soberana Mãe, que estejam presentes conosco agora. E em mais uma inspiração profunda, traga todo o seu ser para essa roda.
E com muita gratidão abrimos esse encontro, com luz, força e amor. Amém. Aí, Suzana, bem-vinda. Então, tá aqui o convite para você compartilhar um pouquinho sobre a sua experiência, a sua caminhada, quando que você começou no Daime, se você já tinha filhos, quando começou, ou se teve filhos depois. Conta um pouquinho de você, por favor. Obrigada, querida. Bom dia a todas, ao todo que estiver por aí também. Agradeço muito o convite, cumprimento todas dessa rede tão bacana, que é a Rede Dai-me à Luz. Assim, logo que ela foi criada, a Rede Dai-me à Luz, eu fiquei muito animada, assim, não de participar, mas fiquei muito feliz de saber que as mulheres daimistas também estão se organizando, se juntando, se compartilhando dentro dessa perspectiva, né, de dar à luz, de ser mãe e tal. Então, muitos parabéns a todas. Queria me apresentar, né? O meu nome é Suzana, eu tenho 72 anos, sou mãe, sou avó, tive filhos cedo, tive filhos com 20 anos. Meu primeiro filho, eu tinha 20, eu tenho dois, né? Depois a minha filha, com 23. Tenho quatro netos. E, assim, é, é uma questão que está no centro da vida da gente, né? A, a maternidade, né? E o Daime também. Então, é um desafio mesmo. Essa palavra que a Natália usou é um desafio mesmo. Juntar essas duas coisas que tanto nos mobiliza, que tanto nos definem, né? É ser mãe, cuidar dos filhos, e o papel disso na nossa vida, e ser do Daime, né? Bom, não posso começar sem, assim, homenagear a nossa querida madrinha Rita. Nós somos muito sortudas que nós temos essa madrinha, essa matriarca centenária, né? Que ontem estava lá, quem pôde ver. Que sorte a nossa, meu Deus, quando eu vi aquela carinha dela tão fofa, tão presente ali, uma história tão incrível da madrinha Rita, né? De mãe também, que eu não quero nem entrar nessa linha, porque conversando com ela, já me contou coisas dela quando tinha os filhos pequenos, que era assim, que história nossa. Então, homenagear muito a madrinha Rita, né? E eu também queria fazer uma homenagem assim particular, uma pessoa que sempre foi muito importante para mim e para todas nós, que é a mãe, avó, bisavó, que é a nossa querida avó Biná, a Biná. O nome dela é Albina Outram. Eu conheci a Biná quando eu comecei a tomar Daime, há mais de 40 anos, no Rio de Janeiro, né? Eu sempre morei no Rio. Atualmente eu estou entre Rio e Mauá, frequento a igreja de Mauá, que eu sempre tive muita conexão, mas agora nesse luxo de estar aposentada, eu e meu companheiro, então a gente pode estar em Mauá também, então estou frequentando lá a igreja de Mauá. Mas eu comecei a tomar Dharma aqui no Rio, e no mesmo, sou da primeira turma, né, da primeira leva, quando o Daime saiu da floresta, né, trazido para o sul. E a Biná estava nessa primeira turma, assim, ela, alguns filhos, né? Ela tem quatro filhos, três filhas e um filho.
todo mundo muito na doutrina, pessoas importantes para nós na doutrina. Então, a Biná trouxe a família dela com muita força. A mãe que criou os filhos sozinha, né? E ela ontem teve uma questão de saúde muito forte. Ela está com 90 anos, se preparando para ir para Mapiá, uma relação pessoal muito forte com a madrinha Rita. Ela morou muito tempo no Mapiá. Recentemente, ela tem ficado períodos aqui no Rio com os filhos, tratando de saúde e tal. 90 anos ela fez em novembro do ano passado. E ela se preparando para ir agora para o centenário da madrinha, ela teve um AVC ontem. Então, está delicada a situação e a gente está bem, todo mundo muito ligado nela. Então, eu também quero dedicar essa minha breve e humilde participação a ela e todo o exemplo assim que ela também nos deu, né? De determinação, como ela abraçou a doutrina de uma maneira tão entregue, tão bonita, e com filhos, e veio trazendo a família toda. Eu acho que a família toda está no Daime, os filhos, os netos, e pessoas muito importantes para nós. Então, a presença da Biná na doutrina é uma coisa importante. E uma pessoa, à parte da doutrina, uma pessoa muito interessante, alegre, com uma boa risada, inteligente, histórias boas. Escreveu um livro que ela lançou há pouco tempo, né, dos retalhos, né? Conviveu muito com o padrinho, com a madrinha e tal. Então, eu também quero assim, mandar muito amor para a Binah e que a gente também se ligue nela e ajude ela a superar esse momento difícil, né? Enfim, então vamos falar de mim. Quando eu conheci o Daime, os meus filhos já estavam em torno de 10 anos, né? Eles hoje têm em torno de 50. Então, eu não tive a experiência que vocês trazem na rede, né? Do parto, do filho pequeno. Os meus filhos já estavam nessa idade maiorzinha, né? 8, 10 e tal. Bom, e iam comigo, né? Eu ia muito para Mauá, e a gente já ia para Mauá antes mesmo, sem daime, né? Então, vamos embora para a igreja, e as mães daimistas, elas são corajosas e animadas, e pegam as crianças e levam, né? E isso é muito legal, eu acho legal também os nossos filhos verem isso na gente, né? Mas eu achei engraçado que quando eu fiquei pensando o que que eu ia trazer para cá hoje, conversando com o meu companheiro, que também a gente conheceu o Daime junto, e ele sempre foi um super companheiro na criação dos filhos e tudo mais, conversando assim, por que que eu vou levar, o que que eu tenho para dizer, né? Eu comecei a refletir sobre o imenso desafio, né? Que é na vida da gente juntar a doutrina e a criação dos filhos e tal. E eu comecei a ver meus erros. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso chegar lá no domingo e dizer tudo que eu errei. Mas a gente também aprende com as besteiras que fazem aqui, que eu acho que no meu caso, graças a Deus, os erros não tiveram consequências. Também é muita pretensão, né? A gente achar em que a gente atuou e tal. Mas, assim, eu acho que os filhos nessa idade, né, em torno dos 10, acho que é uma idade um pouco difícil, porque quando as crianças estão pequenininhas, você leva para a igreja, a criança vai se acostumando, encontra com outras crianças, vai para a casinha das crianças, fica tudo por ali e tal. Aquilo já vai fazendo parte da vida delas, né? Então, elas, os meus filhos já tinham essa idade maior um pouquinho, né? Tiveram experiências diferentes. Eu frequentava aqui no Rio,
o Céu do Mar, iniciando o Céu do Mar, e lá Visconde de Mauá, né? Para minha filha, ela logo encontrou um grupo. Então, para criança, para jovem, para todo mundo, né? Mas para criança é tão importante ter um grupo, né? E ela, até hoje elas são amigas, até hoje. Elas têm grupo, elas conversam, algumas estão no Daime, outras não estão, mas não importa. E isso é uma coisa legal. Os meus filhos não tomam Daime hoje, por motivos diferentes. São pessoas que me enchem de orgulho, pela ética, pelo jeito com que criam os seus filhos, né? O jeito com que tocam as suas vidas. E eu sei que isso foi o Daime que também levou para eles, né? Então, é, isso eu acho que eu tenho muita alegria de perceber isso, né? Mas para ela teve isso, ela teve o grupo, as amigas, os amigos, era um grupo forte, mas as meninas, né? Ele não teve um grupo assim que se ligasse tanto em torno dos 10 anos, não tinha outros meninos da cidade. Então ele achava aquilo chato, né? Ele achava aquilo chato, não tinha um lado legal para ele, né? Então, entrando aí na linha dos erros, eu acho que eu não me toquei muito disso, porque a gente estava, eu e meu companheiro, a gente estava muito ligado naquela coisa toda que estava chegando para a vida da gente, né? Isso não é sem valor, né? Eles viram a importância que aquilo tudo tinha para a gente, e isso foi legal também, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a gente não, em alguns momentos, não conseguiu conciliar muito, né? Essa palavra também apareceu aqui hoje, a conciliação, né? Conciliar muito essas coisas. Então, eu queria trazer uma coisa aqui também, que não é só exatamente, é bem diferente do que eu vejo vocês tratarem. Então, não é o parto, não é a criança pequena, mas eu queria trazer essa questão da família, assim, a nossa família que não está no Daime. Tem gente que tem essa alegria. Tá todo mundo lá. Então, Dia das Mães, beleza, vamos comemorar dentro da igreja, né? Não, no meu caso não era, né? Então, a gente ficou rindo, eu e meu companheiro, lembrando disso, e hoje, já burro velho, os dois de cabeça branca, a gente não comete mais isso. Então, tinha um cunhado, marido da minha irmã, que faz aniversário junto com o mestre Irineu. Então, não tinha jeito, entendeu? Deu dizer para o cara, pô, você faz aniversário, pô, uma pessoa importantíssima. Para ele, tanto faz. Ele queria era que a família queria era a gente junto ali, comemorando, e a gente nunca ia, porque a doutrina estava na frente e tal, né? Então, eu acho que teve algumas escolhas, assim, em alguns momentos, que a gente não soube, assim, conciliar bem isso tudo, né? Por outro lado, eu tenho certeza que para as nossas famílias verem a gente no Daime, nossas famílias, que eu digo nossas mães, né, que não estão mais aqui, mas que estavam naquele momento, e que até se preocuparam o que eles estão se metendo, como é que era, né? Eu com 20 e poucos anos, 30 filhos pequenos, eu com 30 anos, com filhos pequenos e tal, né? Mas, e a minha mãe chegou a me dizer isso, graças a Deus, ela me disse, mas eu percebi o quanto ela viu que a doutrina aprumou a gente na vida, botou a gente, contribuiu para a gente ser pessoas bacanas, honestas, cumpridoras dos seus compromissos, com ética e tal, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa atenção, né? A coisa da família, a gente não se enrolar nisso, porque eu vi também isso acontecer com irmãs queridas que também estavam chegando na doutrina e também estavam. Gente que deu as costas para muita coisa em nome da doutrina, né? Que a doutrina não pede isso para a gente.
doutrina pede que a gente tenha uma vida decente, bacana, né? E uma vez eu até conversei um pouquinho com a madrinha Rita, aqui no Rio até, né? Sobre isso, né? Essas escolhas e tal. E a madrinha sempre, não, a doutrina em primeiro lugar, a doutrina em primeiro lugar e tal. Mas ela entendendo isso, ela entendeu isso quando a gente conversa. Disse, madrinha, tem hora que não dá, que tem a coisa das crianças. Imagine a gente nos centros urbanos, porque quem toma Daime em comunidade e tal, o Daime já está ali na vida da criança, mas nos centros urbanos, né, trabalho durante a semana, aula no dia seguinte, escola, é difícil você juntar isso tudo, né? No meu caso, no nosso início do Daime, o nosso período, o Daime foi anos 80 e também nos anos 90, né? Mas especialmente assim, final dos anos 80 e tal, o Daime tinha muita perseguição, era muita era muito preconceito, a gente batalhando pela legalização e também pela aceitação do Daime na sociedade e tal, né? Então, vocês desculpem que a fala está meio desorganizada, porque a emoção vai ganhando, né? Mas é porque, de repente, eu fui falar de escola e me lembrei da cena de você ir buscar seus filhos na escola, seus filhos com 10 anos, aí vai buscar na escola, a banca de jornal na frente, uma revista Veja, a capa da revista Veja, na banca de jornal, que a capa dizia "Aceita do mal-estar", porque o repórter tinha ido fazer uma matéria no céu do mar, viu pessoas vomitando, e era a época que tinha os artistas chegando e tal, então a imprensa ficava muito empolgada com aquilo. E aí viu pessoas vomitando, viu, não sei, foi uma matéria horrorosa. Então você vai buscar seu filho na escola e também não pode ficar escondendo de todo mundo que você está no Daime, né? Então era uma coisa muito desconfortável isso, né? E estava lá, aceita da mal-estar. Então, está me identificado com uma coisa muito negativa, esquisita, né? Então, lidar com isso, com as nossas famílias ampliadas, né? Mães, tias, primos e tal, sempre foi uma coisa um pouco difícil. Então, acho que esse cuidado a gente tem que ter, a tentar harmonizar, tentar desfazer os fantasmas, né, as ilusões que as pessoas têm, as ideias mal, né, que as nossas famílias acabam tendo, talvez hoje menos, porque o Daime já está com mais presença, está mais consolidada assim, né, na sociedade e tal. Então, assim, a maternidade, para mim, teve isso tudo, teve esse imenso desafio. Acho que no final das contas acabou dando certo, porque dá certo, porque a palavra é amor, né? Então, estamos com amor, estamos no esforço de fazer a coisa legal, né? Mas eu acho isso, né? A maternidade é mais do que isso, né? A minha maternidade não teria sido nada sem o meu companheiro. Quer dizer, tudo que eu estou falando, né, dos filhos nessa idade, depois eu me envolvendo cada vez mais com a doutrina e comecei a me ligar muito, eu e meu companheiro, no Céu do Mapiá, abre parênteses, não falei dela até agora, Madrinha Cristina, que todas vocês, parteiras, doulas, tudo, né, sempre reverenciam, e eu, pessoalmente, tenho um amor, uma gratidão pela Madrinha Cristina, que eu não estaria aqui falando essas coisas se ela não tivesse tido essa presença tão bacana na minha vida e da minha família, né? Então, embora eu não tenha tido filhos no Daime, mas pela minha proximidade, pela minha amizade com a Maria Cristina também, andava com ela e acompanhava partos, e eu brincando, dizia, pô, Madalena, o que que eu vou fazer aqui com a senhora? Eu não tenho essa experiência. Ela dizia, você reza, você canta, você fica aí firma. Tá bom, então eu estava ali do lado e eu acho que isso tem um papel também
nos partos, né? Embora não tenha tido, mas enfim, abri o parênteses para falar da Madrinha Cristina, né? E no caso, os meus filhos, quer dizer, esse meu filho, que foi quem menos se ligou, mas ele, quando era pequeno, ele convivia com pessoas do Daime também na minha casa, eles vinham ao Rio, ele conheceu o Padre Sebastião, a Madrinha Rita, a gente ia onde eles estavam, eu levava, né? E isso criou uma simpatia, uma coisa legal também. Então, isso contribuiu positivamente, embora ele não tenha se ligado na doutrina, mas contribuiu positivamente para a ligação dele com o Daime até hoje. Ele conhece, quando eu digo, pô, Padre Alfredo tá para chegar, nós vamos lá, e quando ele, tá, e tudo ele conhece, ele sabe, falei da a Madre Cristina tinha um carinho pelos meus filhos, porque ela estava lá dentro de casa e os meus filhos viam isso, esse meu filho também. Então, no fundo, espreme, espreme, o que fica é o amor mesmo, é o jeito que você vive, que você passa. Claro que as crianças têm que estar dentro da igreja, é bom que estejam dentro das igrejas, tomando o daime, vivendo a doutrina dessa forma, mas eles perto, a coisa também se irradia, né? Então, na questão da família, eu quero também destacar isso, se é que eu posso humildemente trazer alguma reflexão e alguma recomendação, né? Na questão da criação dos filhos e tal. Eu percebo que, e eu acho que não é só eu, atualmente frequento muito, frequento mesmo a igreja de Mauá, que tem pessoas que eu conheço há mais de 40 anos, que estão lá e tal coisa, né? Bom, tem as igrejas dos centros urbanos, bem, frequentei muito aqui no Rio também, né? E o que eu percebo é assim, as crianças pequenas, a gente leva, elas ficam ali e vão curtindo, e tem oração de criança, e tem casinha das crianças, e tem mães jovens, como vocês aqui, que são ligadas e são mães bacanas, compartilham os cuidados das crianças umas com as outras, isso tudo é muito enriquecedor para as crianças, né? Aí elas vão tendo na escola, nos centros urbanos, elas não podem nem falar do Daime, muitas vezes, né? É difícil para elas compartilhar uma coisa tão diferente assim com os amigos da escola de 10 anos, de 12 anos e tal. Então, talvez seja nessa hora, eu não sei se eu estou sendo levada pela minha experiência pessoal, que era essa idade que meus filhos estavam mais perto de tudo e como é que foi para eles, né, e tal. Mas, assim, eu acho que é uma idade difícil de como é que faz, isso que é um desafio para as igrejas, como é que faz para tornar as igrejas um lugar legal para essas crianças, porque o futuro da doutrina está nesse pessoal que está aí. Os jovens, os mais velhos um pouco, eles já ficam amarradões de estar juntos, eles tocam, eles cantam, eles se reúnem, eles fazem encontros de jovens daimistas, e tem a Florescer da Nova Era, que é um grupo super bacana, mas são jovens, jovens lá para chegando na fase adulta, né? E as crianças estão juntinho da gente, né? Mas tem essa faixa que é a criança grande, o pré-adolescente e tal, que se a gente não tiver uma atenção muito especial, e às vezes a nossa vida foi o que aconteceu, está muito ocupada com muita coisa para a gente não dar muita atenção para isso, mas tem que dar. É nessa hora que ou eles vão ou eles ficam, né? Então, eu acho que eu queria trazer essa recomendação, se me permitem, botar o olho nessa faixa, tornar as igrejas, eu não sei como é que faz, lugares agradáveis para eles, com atividades para eles, né? Como é que faz com que a doutrina
não, com que eles não se percam da doutrina e a doutrina não se perca deles, né? Nessa idade, que é uma idade que a vida tá chegando na adolescência, a vida tem tanta coisa importante. Eu tenho netos, felizmente, nessa idade também, né? Então, se alguma coisa fui eu, não, né? Não, tudo bem, pode Tá. continuar. Não, então é isso, tô fechando, assim, estou à disposição de vocês, desculpem essa fala tão desorganizada, assim, hoje em dia, às vezes eu sou chamada para umas coisas assim, que eu, tudo bem, eu fico feliz, é legal a veterana, a dinossauro e tal, e isso é uma alegria na minha vida, eu estou há mais de 40 anos nessa história, graças a Deus, graças a meu companheiro, como eu ia dizendo aí, chegou uma hora que a doutrina exigiu mais de mim. Eu não estava fora de casa só quando eu ia para a igreja, eu estava fora de casa quando eu ia viajar. Então, eu participei da pesquisa da Paulina, a gente conversou sobre isso, então eu viajava, meus filhos adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, e o meu companheiro foi que segurou a história aí. Então, todo crédito aos nossos companheiros que nos ajudam a ser mães também, né? E, e é isso. Agradeço, peço desculpa pela fala desorganizada e estamos aí. Você é maravilhosa, Suzana, como estão Eita. colocando aqui no chat. Muita gente colocando, concordo, endosso. Muito obrigada pela sua fala, por trazer toda a sua experiência. Então, assim, só trazendo uma síntese de 3 pontos que você falou que me tocaram muito, né? Primeiro, você falou, a doutrina não pede que a gente dê as costas para a família, né? Se a gente não tem a alegria, né, a graça de ter toda a família dentro do Daime, não é por isso que a gente deva dar as costas. É importante criar uma atmosfera de harmonia, né, que os nossos familiares, mesmo sem ser daimistas, possam ver como a doutrina nos faz bem, como ela é edificante para a vida de cada um de nós que escolhe ser daimista, né? Acho que esse foi um ponto muito legal. E a gente não precisa também dar as costas para a família se um dia tiver que faltar um inário para uma vez no aniversário também, enfim. Eu acho que as coisas têm que ter esse equilíbrio, né? Foi um dos pontos que você trouxe e me tocou. O segundo ponto que você trouxe, né, a importância da gente ter uma atenção para essa faixa etária dos pré-adolescentes, dos adolescentes, para que a doutrina possa fazer sentido no mundo deles. E a gente sabe que hoje em dia, ainda mais talvez, né, do que na época em que os teus tinham essa idade, a gente tem desafios gigantescos, né, assim, de poder trazer mesmo nossos filhos para a doutrina, a importância de ser daimista na vida deles, que eles possam realizar essa importância e fazer essa escolha pela doutrina. E, por fim, a grandíssima importância e o papel que têm os nossos companheiros, né? Nós, mulheres, não podemos ser mães tão harmoniosamente ou com tanta tranquilidade e plenitude se a gente não tiver esse apoio, esse respaldo dos nossos companheiros. Acho sempre muito importante também ressaltar isso. Então, olha, muitíssimo obrigada pela sua fala, querida Suzana. E vamos seguindo, então, passando a palavra para a Paulina. Não sei se a Nina quer fazer alguma colocação. Só rapidinho, adicionando um pouco assim do que me tocou na fala da Suzana, além desses pontos que você trouxe. Mas é também o fato de que na nossa doutrina a gente encontra essas referências, né? De mulher, assim, de maternidade, assim como a Suzana falou, mencionou as referências dela, né? E eu sinto que esse convite que a gente faz, assim, para vocês, veteranas, é para a gente se sentir, assim, pertinho dessas referências também, né? Que servem como baliza também para nós, né? Para a gente ir aprendendo e dando continuidade nesse primor, que é aprender através das nossas próprias experiências, mas através da experiência dessas mulheres que são referência mesmo. Então, muito obrigada por trazer um pouquinho aí da sua experiência.
e um pouquinho desse brilho das mulheres que passaram por você. E aqui abrindo então a oportunidade para Paulina vir contar um pouquinho da pesquisa dela. A Paulina é fardada do Céu da Divina Estrela e ela veio realizando uma pesquisa de doutorado, Paulina, doutorado, sobre o papel feminino na transnacionalização do Daime, no no Brasil, transnacionalização no Brasil, né? Só então na pesquisa dela, ela passa por vários aspectos dos papéis femininos que as mulheres ocupam dentro da doutrina, e o convite para ela participar hoje é para ela compartilhar um pouquinho, assim, o que ela escutou das pessoas que ela entrevistou, sobre a questão da maternidade, né? Essa fase da mulher dentro da doutrina. Bem-vinda, Paulina. Salve, manas, muito obrigada. Quero agradecer o convite da Nina, da Natália, para estar aqui, saudar a nossa madrinha quase centenária, madrinha Rita, e todas as nossas madrinhas, as mães. E queria começar essa fala contando um pouco da trajetória da pesquisa, né? E para isso eu preciso mencionar que eu parto de um lugar de uma pessoa que não é mãe ainda, então eu me dediquei à escuta das mulheres e a organizar essas falas, essas narrativas com muito cuidado, com muito amor, mas eu não tenho essa experiência no corpo da maternidade ainda. Mas então, como que se deu, né, essa pesquisa? A Nina apresentou aí muito bem, né? Tem esse nome aí, transnacionalização, a ciência, mas tudo isso para dizer da expansão, né? Porque eu entendo que o Santo Daime, principalmente o Santo Daime Cepho, a gente está falando de uma linha que tem a expansão como parte da sua identidade, né? Então, a Suzana mesmo trouxe, né, um pouco desses desafios, né? Que essa religião sai da floresta, vai para o mundo, contando com as mulheres, inclusive, o que eu percebi na minha tese é que as mulheres são fundamentais, as principais e modeladoras desse processo da expansão. Então, isso também traz desafios, né? Então, não estamos todos em comunidade na floresta presencialmente. Então, tem o desafio da escola das crianças, tem o desafio da ilegalidade da ayahuasca, essa zona cinza no mundo, em vários países. Então, o que eu pude perceber é que existe, né, um desafio, mas que as mulheres, com vários desafios, aliás, mas que as mulheres têm contornado a sua maneira e isso a depender da experiência de cada uma, da estrutura familiar de cada uma, das condições que os países oferecem. E, bom, como que essa pesquisa foi acontecendo, né? A princípio, eu estava olhando apenas para as lideranças de grandes igrejas e seria essa pesquisa, mas assim como o Daime tem seu próprio caminho, as coisas também foram caminhando numa direção muito orgânica. E eu pude encontrar as mães nesse momento. Inclusive, eu me lembro de uma fala, pedindo licença aqui para a Suzana, né? Que ela mencionou sobre a madrinha Rita, quando a madrinha Rita ainda estava com o padrinho Alfredo e o padrinho Valdete, muito jovens e nenenzinhos, aliás, né? E ficava ali na floresta para poder aguardar o padrinho Sebastião, que ia ali cortar seringa, e ela sozinha, né, naquela floresta com as crianças, amamentando. E ela me diz que a madrinha falava de encontrar uma força muito grande, uma coragem muito grande e de estar com os nenéns, com as crianças ali, né? Então, uma cena que a princípio a gente olha e fala, nossa, a fragilidade disso, na verdade, ela encontrou essa potência. E aí, a partir disso, eu pude perceber que eu estava olhando para um lugar de poder enquanto lideranças, né, pensando nas lideranças da igreja, ainda num olhar masculino, né, um olhar masculinizado do que é o poder, né? Muito vindo desses feminismos da primeira onda que queriam a mulher em cargos de liderança, no mercado de trabalho, na política, o que é também, né, parte da nossa luta.
mas também existem outras potências. E a maternidade, no que eu pude perceber do Naime, tem uma potência gigantesca. Se a gente for falar institucionalmente, né, enquanto legalidade das substâncias, no Brasil, se a gente for observar a trajetória da cannabis, a ponta da lança dessa legalização foram as mulheres, as mães, né? Então, existe uma potência muito importante quando a gente vai olhar para a relação com o Daime, né? E aí é curioso que quando a gente olha para a instituição, tentando achar arquivos, achar coisas que estejam mais materializadas, a gente observa o decreto de serviço do mestre, né? Que fala que as mães primeiro precisavam agasalhar os filhos para assim se assentar, enfim. Então, essa fala me chamou a atenção, porque era o único documento que tinha ali referindo às mães. Então, precisei olhar, ouvir as narrativas. E quando a gente começou nessa essa live, a pergunta como que é ser mãe no Daime, né? A gente às vezes faz perguntas que parecem um pouco óbvias, né? Eu falo, o que que é ser mulher no Daime? E eu percebo que o Daime é como uma religião orientada pelo corpo, né? Uma religião que a gente toma um sacramento, né? Incorpora essa bebida, né? É, é uma religião que também, a ser mulher, passa muito pela experiência corpórea, passa também por essa estrutura biológica, que é claro que os movimentos de gênero vêm tensionando, existe um deslocamento agora, né, muito mais tendencioso para a identidade, né, do gênero, para além do sexo biológico, mas existe esse corpo, né, que pare, que menstrua, que passa por questões hormonais e tem uma relação visceral com o Daime. Então, o que que seria, né, essa maternidade a começar também desses processos biológicos e como que o Daime aparece ali. Então, foi muito interessante captar a narrativa de algumas mulheres para além dessas lideranças, mas que tinham crianças, como que muitas, por exemplo, descobriram que estavam grávidas na força, tomando o Daime, e aí elas percebem, nossa, tô grávida. Então, isso é algo muito interessante, eu acho que aponta também para a necessidade de outras pesquisas ligadas à neurociência, ligada a outras áreas das ciências biológicas, da potência dessa bebida, desse saber sobre o corpo, né? A partir da bebida, a mulher ter notícia de algo que está ali acontecendo com ela, né? Então, caminhando, né, nesse processo aí biológico da gravidez, foi muito interessante encontrar também na narrativa dessas mulheres como também tomar o Daime durante a gravidez em pequenas quantidades, em graduações mais baixas. Muitas falaram de preferir o Daime de primeiro grau, que seria o Daime das grávidas, e de como que isso também trazia um acalento, né? Trazia uma segurança diante de tantas flutuações ali da maternidade, oscilações de humor, oscilações ligadas também a essa descoberta ali de ser mãe, cada experiência, mesmo com mulheres que tinham mais filhos, né? Cada experiência era única e o Daime aparecia ali, mas não só na bebida, mas também em orações, também no cântico dos hinos, também na lembrança da figura dessas madrinhas, como a madrinha Rita, como a madrinha Cristina, a madrinha Júlia, das parteiras, né? Então isso era algo que me pareceu muito bonito, quando eu ouvia essas narrativas, porque a gente está falando de uma religião que se expandiu, então muitas mulheres não têm familiares ali que são daimistas ou são imigrantes num país que não é o delas. Então, havia também nesse ato simbólico das mulheres que eu escutei, de tomar o daime, de cantar os hinos, essa estrutura também de se sentir ali abraçada por uma comunidade. Então, você tinha elementos dessa comunidade, dessa irmandade, que abraçam, né, as mulheres nesse momento, a despeito dos desafios, porque imagina a gente estar aqui entre daimistas, entre irmãs, mas o que que é a gente falar para pessoas que ainda não conhecem, que estão em outro país, nossa, uma grávida vai tomar uma bebida, um psicoativo, como assim? Que coisa, né? E aí tem também o Estado com essa zona cinza, em se tratando da ilegalidade. Então, é desafiador
mas é interessante observar como que, a despeito disso, as mulheres vão costurando essa relação, né, com o Daime, e isso também faz parte da expansão, né, para dentro dos lares, para dentro do hospital. Então, já arrumando aqui para o parto, né, foi muito interessante observar que a gente tem ali na gênese da comunidade, do mapear, da colônia 5.000, esse hábito do tomar o daime, cantar os hinos na gravidez e também do parto com o daime, a madrinha Cristina aí, saudando sempre a lembrança dela, né, e de outras parteiras também. E que quando a gente chega nos grandes centros urbanos, existe o hábito do parto cada vez mais hospitalizado, né? Então, como que as mulheres testem também arranjos com esse saber oral, esse saber espiritual, comunitário, e o saber científico dentro de um hospital que muitas vezes alguns países não dão essa condição das mulheres, por exemplo, ter o parto em casa e algo nesse sentido, né, mais orgânico. Então, foi interessante observar, até mesmo no Brasil, as mulheres indo para os hospitais parirem, mas levando essa fé, às vezes levando o daime numa garrafinha, às vezes levando a imagem do mestre Irineu, uma foto da madrinha Cristina. Teve até uma entrevista com uma mana, né, do Daime aqui do Brasil, que ela falou assim: olha, eu monto o meu altar, eu vou para o hospital, parir, mas você chega lá, tá um altar no quartinho, e isso me dá essa coragem, essa confiança. E aí, em termos da experiência espiritual, eu achei um dado muito interessante a ser explorado depois que replicou em países diferentes, mulheres que nem se conhecem, de mirarem, no momento do parto, as que tomaram Daime tiveram essa condição, de mirarem a morte, a vida e a morte. Isso replicou na experiência de mulheres Finlândia, Brasil, Austrália, Holanda. E isso me pareceu muito importante até para a elaboração dessa experiência do parto no puerpério, que é uma fase tão delicada. Então, essa passagem, né, esse portal que se abre ali no parto, realmente, de uma morte também da identidade para o renascer de uma identidade, uma mãe que acaba de também ser parida ali nesse ato do parto, né, acaba se constituindo nessa cena. Então, chamo a atenção aqui também, né, de como que, se alguém também já teve essa experiência, compartilhar depois, quando a gente abrir essa conversa. Mas, então, nesse momento, né, pós-parto, puerpério, como que as mirações que as mães tiveram durante o parto, elas também auxiliam nessa elaboração. Tive relatos de mulheres que disseram quanto o Daime foi, na verdade, essencial durante esse processo. E aí, quando eu falo Daime, né, não estou falando só do nosso sacramento enquanto bebida, mas de todo esse arcabouço que ela traz, dos seres, dos saberes. Então, é uma fase bastante delicada, né? Inclusive, a ONU tem uma cartilha alertando, né, sobre o quanto é delicado o puerpério, quanto exige essa atenção. Então, é o momento que a mãe está também conhecendo aquela criança, o choro exaustivo, muitas vezes, da criança ali, acordar à noite, noites de sono perdidas, e por mais que isso possa intervir na presença dessa mãe nesse momento no salão, quando há essa condição do Daime chegar até ela, via não só, né, a bebida, mas os hinos, ligação das irmãs, visitas das irmãs, claro, um tempo depois desse resguardo inicial, tudo isso leva e difunde a doutrina, dando esse acalento do que eu pude perceber aí na narrativa das mulheres e de como que o Daime ele entra então, né, como também parte de um aspecto da saúde. E aí a gente entra também nesse diálogo importante que as mulheres tecem entre religião e ciência, na experiência da maternidade, na experiência da gravidez, do parto, do pós-parto. E isso eu também achei de uma potência incrível, porque eu não percebi nenhuma das mulheres que eu entrevistei
negando também a ciência, negando os saberes científicos, mas agregando a esses saberes e desenvolvendo também saberes próprios. Eu achei muito interessante quando uma irmã comentou que no país dela, na região da igreja, da comunidade ali do Santo Daime, esse país dá essas condições das mães parirem em casa e dão um suporte, como no Brasil a gente também tem, né, essa política no SUS. Mas como que as doulas foram desenvolvendo um saber próprio. Ah, nossa, se a mulher ligar aqui falando que tomou o Daime, vamos rápido, porque a tendência é que esse parto seja mais rápido. Também achei curioso observar isso, né? De como que existe também uma dinâmica no parto com o Daime ligada a essas questões, e isso vai se difundindo. E aí eu tive notícias de doulas que passaram até a frequentar a igreja, que acharam aquilo tão interessante, que passaram a frequentar e tomaram o Daime em países aí diversos. Então, é algo que eu queria trazer. E para fechar a minha fala, eu queria trazer alguns aspectos que eu pude também escutar no que toca à educação, quando essa criança vai desenvolvendo e essa experiência da mãe, das famílias, né? Não só das mães, mas isso me pareceu, no que eu pude escutar, mais desafiador do que esse processo de gravidez, parto e pós-parto, no que toca à relação com o Daime, porque aí entra, né, o que a Suzana mesmo falou, a dinâmica escolar da criança, a tecnologia, é, a questão da ilegalidade do Daime. Então, nossa, já tive relatos de outros países na Europa, por exemplo, que o Daime era ministrado dentro do quartinho das crianças, para que não era ali na fila do despacho, porque poderia ser, né, um problema se algum desconhecido, um visitante, visse aquela criança tomando Daime e denunciasse, por exemplo, né? Então, isso acaba sendo bastante desafiador. Tive relato de outras mães que falaram: Nossa, a igreja não tem tantas crianças, então quando eu levo meus filhos, eles ficam entediados. Eu vou levar os meus filhos, eu até dou um pouco de Daime, mas aí eles vão estar lá no celular depois. Então, eu acho que isso lança, né, mão para a gente refletir um pouco sobre como que a gente também torna os espaços da maternidade, das famílias, para as crianças, mais palatável, para que seja possível também que as crianças estejam presentes no ambiente da igreja. Claro, cada um tem um desafio próprio, né? Mas que isso também torne possível para que as mães, tendo vontade, tendo necessidade, possam ter a tranquilidade de estar ali também em família com as crianças, né? Isso é algo assim, realmente acho que a Suzana, né, já lançou a pedra, né, como dizem também, para a gente pensar no papel dos pais também, né, dos homens, porque algo que me chamou muito a atenção nos relatos das mães é que as mães que possuíam cônjuges que não eram daimistas, elas, nos arranjos familiares, podendo deixar as crianças com esses pais e indo para a igreja, elas tinham um aproveitamento maior do trabalho do que aquelas mães que tinham cônjuges e iam com seus cônjuges para o salão. Porque nesse momento, o que mais apareceu é que os homens eles entravam ali no trabalho e a mãe ficava ali cuidando da criança, precisa ir, precisa amamentar, e ela não fazia o trabalho. Então, a gente sabe que é uma questão estrutural, né? O machismo não é do Daime, mas também a paternidade, ela precisa ser pensada coletivamente, porque como assim, né? As mães que nesse ponto replicou isso na pesquisa, né? As mães que não têm o cônjuge no salão dão conta de fazer o trabalho muito mais do que as que estão com o cônjuge, né? Porque aí a sobrecarga da responsabilidade muitas vezes fica com essa mãe, né? Então, é algo interessante para a gente refletir e convocar, né, os pais, a masculinidade, né, para poder estar junto
quem sabe refletir em possibilidades de campanhas para poder trazer esses pais mais para perto, né? Afinal, paternar também muda o mundo e nós precisamos de fortalecer, né, as famílias no Daime, estar junto. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala, não sei se eu já ultrapassei o tempo, tem muito mais coisa, mas vou me ater a esse momento. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, também quero escutar mais vocês aí. Valeu, gente. Obrigada, Valeu. Paulina. Fala, Nath, pode falar. Valeu demais, Paulina. É muito interessante mesmo o seu trabalho. A Marilídia até colocou aqui no chat que gostaria de ler, se possível. Depois, se você puder disponibilizar para a gente um link, um PDF aí da sua tese, né? Acredito. Muito bacana mesmo. Muita coisa para a gente pensar. Vou passar a palavra aí para a Nina. Dizer que fiquei também com vontade de ouvir mais e ler a tese na íntegra, porque realmente são muitas camadas. Isso que a Paulina falou, assim, é um pedacinho, né, da tese dela. Tem muitas outras facetas aí do papel feminino que ela explora e quem sabe a gente pode fazer outra live em algum outro momento. Mas eu acho que você alinhavou bem, assim, é, vários aspectos, né, dos questionamentos pelos quais a gente passa e trazendo até, né, oportunidades de reflexão para ver como que a gente pode realmente melhorar e se sentir mais confortável desse diálogo, quem sabe também, né, com os pais, né, isso acho que é um legado que a gente vai ter que trabalhar e não é da noite para o dia, realmente, mas o fato da gente já estar falando aqui sobre isso já é algo, né? Porque antes nem se falava a respeito, nem se questionava, né? Então, isso já é um, um caminho, assim, um estágio alcançado, eu vejo. Nossa, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz aqui nesse domingo, por toda essa nossa conversa. Acho que foi uma live muito rica. Estou saindo aqui de coração quentinho, agradecendo muito a Nina, querida, pelo incentivo, por a gente ter podido botar para frente esse nosso encontro de hoje. Agradecendo muitíssimo a querida Suzana Cabral, nossa referência também, né? Como muitas madrinhas, a Suzana também é uma grande referência. Ela estava lá no Salão da Virgem da Luz quando eu comecei a tomar Daime, então ela é uma grande tia para mim, de certa forma também. Agradecendo demais a Paulina, prazer enorme te conhecer. Paulina, realmente vai ser muito bom se você puder disponibilizar o seu trabalho para a gente conhecer mais. Eu também sou pesquisadora, fiz um trabalho de doutorado sobre a experiência materna em psicologia, né, sobre a preocupação materna primária. Então, para mim, é muito caro também poder ler outras pesquisas sobre a maternidade. A minha não é exatamente dentro do contexto do Daime, então isso me interessa ainda mais aí conhecer o seu trabalho. Agradecendo muito a Leteia por todo o apoio técnico, Teia por toda a ajuda aí para poder viabilizar esse encontro. E sem mais, é isso, gente. Muito feliz. Passo a palavra para a Nina, então, para a gente encerrar. Faço minhas as suas palavras. Muita gratidão. Muito agradecida. Me sinto de estar aqui mais uma vez e fico sempre querendo mais. Sempre. Eu poderia ficar aqui horas papeando. A verdade é essa. Mas isso é ótimo, muito bom ver o pessoal se movimentando, com força de vontade para discutir, para se expor também, né? Não é uma coisa fácil a gente poder se expor aí, dúvidas e vulnerabilidades, então queria agradecer pelas manas que, né, alimentaram aqui a roda hoje e alimentaram nossa vontade de saber mais, de descobrir mais e florescermos juntas. É isso, que venham as próximas e seguimos juntas. Muito bom estar aqui longe, me sentindo pertinho de todos vocês. Gratidão, Manas. Obrigada.
Depois a gente disponibiliza o link aí da gravação. Tchau, tchau.